Bem, deixa eu separar esses livros aqui, mas hoje nós vamos falar sobre Shakespeare. Pronto, acomodada estou. Esse é o tipo de vídeo que eu falo sobre os meus estudos de autores específicos. Eu chamo de lendo autores. Aí eu boto lendo Shakespeare, que é esse de agora. A gente já teve um vídeo aqui semelhante que foi lendo Dostoiévski. Vou deixar todos aqui embaixo. Depois lendo Jane Austen. Depois a gente teve lendo Tolstói. A gente também teve lendo Tolkien. E esse é o 5º autor dessa série de vídeos. Essa série de vídeos, em cada autor, eu vou passando para vocês como tem sido o meu estudo desses autores. E esses estudos envolvem conhecer sua biografia, ler todas as suas obras publicadas no país ou, enfim, a que eu tiver acesso. Ler também sua crítica literária, né, a fortuna crítica que existe sobre o autor, e outras coisas associadas que eu puder trazer para vocês. E a ideia é que eu vá criando de cada autor uma playlist, em que esses estudos eles vão crescendo em densidade e em conteúdo também, que eu vou até passando para vocês mais desse conhecimento que eu vou tendo ao longo de cada estudo de autor. Então eu não pego um autor, termino de estudar ele para poder pegar outro, porque eu acho que nós temos tantos autores excelentes para conhecer que se eu ficar preso em um só, eu vou deixar de desbravar outros mundos. Vocês vão perceber que a cada vídeo daquele autor específico, a ideia é que o conhecimento ele vá agregando camadas. Eu tô fazendo hoje o de Shakespeare e acredito que o próximo vai ser a atualização do de Dostoiévski, porque da época que eu fiz o de Dostoiévski, vários daqueles materiais estavam lá, enfim, eu já fiz, já li, já estudei, então eu tenho novas percepções e novas coisas para atualizar sobre meus estudos dele. Mas hoje nós vamos falar de Shakespeare. Deixa eu organizar aqui direito. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mesmo sobre o que eu tenho aqui de material sobre a vida de Shakespeare, do que eu tenho de obras aqui dele, das que eu já li ou não, o que eu tenho de material crítico sobre o autor, e enfim, eu tenho até umas fanfics aqui pra gente conversar. Eu só tenho uma biografia do Shakespeare, que é essa aqui, Como Shakespeare se tornou Shakespeare, de Stephen Greenblatt. Eu não li essa biografia ainda, então o meu conhecimento da vida de Shakespeare, ele é baseado em o que a gente ouve falar por enquanto. Então, o nosso bardo de Avon, William Shakespeare, nasceu em Stratford-upon-Avon em 1564 na Inglaterra e morreu aos 52 anos, provavelmente no mesmo lugar. Muitas das informações que a gente vai ter dele são baseadas em documentos. Existe até um mito, né, de Shakespeare, se Shakespeare existiu ou não. Eu, ainda como não conhecedora muito do assunto, acho meio absurdo. Eu acho que vale sim se questionar se algumas obras dele foram da forma como nós encontramos hoje. Foram feitas por ele mesmo, ou em parceria, ou até complementado por amigos, enfim, eu acho que esse questionamento é super válido. Mas sobre a existência dele, eu acho um pouquinho absurdo. Mas tudo que a gente tem dele é meio que baseado em documentos, em algumas informações que temos soltas. Por exemplo, a gente tem o testamento dele, no testamento a gente sabe que ele casou com a Anna Hathaway, e é muito engraçado porque essa Anna Hathaway é o mesmo nome da atriz, né, daquela atriz Anna Hathaway. E quando a gente olha a cara do marido da Anna Hathaway, parece com a cara do Shakespeare. Eu vou botar as fotos aqui comparativas, porque é um negócio que você fala assim, meu Deus, se eu acreditasse em ressurreição carnal, isso aqui era um exemplo disso. E aí a gente sabe que ele casou com ela era mais velha que ele. Ele era filho do John Shakespeare, que era um luveiro. Ele era uma pessoa que tinha um pouco de posses. O pai vinha dessa família rica, que era abastada. E ele é o terceiro de 8 filhos. Ele vai se casar com a Anna Hathaway aos 18 anos e ela com 26 anos.
E a gente não sabe muito bem o que aconteceu nessa época, mas a gente vai conhecer um pouco os relatos de quais foram os filhos dele, que eles tiveram 3 filhos. A Susana, que era a mais velha, e o gêmeo, o Hamnet e a Judith. O Hamnet, ele morre aos 11 anos. E provavelmente a inspiração do nome da peça Hamlet veio desse filho, o Hamnet. A gente encontra uma fanfic, vou falar das fanfics já falei de geografia, eu falo das fanfics. A gente encontra uma fanfic, que é essa da Meg Farrell, que é Hamnet, que foi publicado pela Intrínseca. E a gente tem até uma outra capa que eu vou colocar aqui para vocês. E aqui, ela, baseada nas informações que tinha disponíveis, ela livremente cria uma história. Vai focar muito na Anne. A gente vai conhecer aqui uma mulher mística, uma mulher muito ligada à natureza e que tem uma relação bem, como é que eu posso dizer, de comunhão sobrenatural com a natureza. A gente vai conhecer como foi esse possível, esse apaixonar deles, como foi o nascimento dos filhos, como provavelmente poderia ter sido a relação dos dois, porque ele deixa a família lá e ele vai para Londres e lá começa a produzir as peças de teatro. E a maior parte da sua obra foi ali produzida entre 1590 e 1613, durante mais ou menos 23 anos. E ali também a gente vai conhecer sobre como funcionava os teatros do período elizabetano. Uma coisa também muito importante para estudar o contexto social e político da vida de Shakespeare é a gente estudar o período elizabetano, com a rainha Elizabeth I, a rainha virgem. Também ali o famoso Teatro Globo, que foi um teatro construído por atores, e ali também vai estar a alma de Shakespeare, né? A primeira peça apresentada no Teatro Globo foi a peça de Shakespeare, se eu não me engano foi Júlio César. Eu não me recordo muito bem de onde tirei essa informação, mas eu acho que é. Se estiver errado, depois eu coloco aqui. Então, Shakespeare, em suas obras, ele mostrava seu conhecimento do humano, né? Eu gosto muito do título desse livro do Harold Bloom, Shakespeare, a Invenção do Humano, porque passa pra gente essa ideia mesmo de como ele conhecia a alma humana. Então, ele vai produzir 38 peças que vão incluir tragédias, comédias e peças históricas, 2 grandes poemas e 154 sonetos. Terminando sobre as fanfics, uma outra que eu tenho dele aqui é do Bernard Cornwell, sim, famoso para falar sobre o Rei Arthur, todos os imortais do Bernard Cornwell, que eu comecei a ler, não terminei ainda, na página 41. Mas aqui a gente vai falar sobre um possível irmão de Shakespeare, como é a sua relação também como ator, e ali junto com seu irmão no teatro, como é que acontecia isso. E a relação deles não era muito boa, não, digamos assim. Pelo menos na fanfic do Bernard. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho das obras dele aqui e minhas preferências de tradução. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista no assunto e eu baseio muito a minha preferência de tradução num gosto total pessoal. Mas eu vou deixar aqui embaixo um vídeo da Aline. Ela também não é especialista em tradução, mas ela é uma pessoa ligada à área de literatura, então com certeza o conhecimento dela é maior que o meu e que ela vai falar sobre os tipos de tradução de Shakespeare e vai deixar a opinião dela. Eu gosto muito da tradução da professora Bárbara Leodora, que é uma tradução muito usada no teatro, porque ela é de fácil, como eu posso dizer, adaptação para o teatro mesmo. E ela é uma tradução que eu digo que é intermediária entre o que a Aline chama de uma tradução domesticada e uma tradução que tenta seguir a risca, tudo da métrica, enfim. Então eu gosto muito, eu acho muito clara. Uma outra tradução que o pessoal acha difícil é a tradução do professor Carlos Alberto. Mas eu confesso que eu li 2 peças pela tradução do professor Carlos Alberto e eu me acostumei já com a forma como ele vai traduzir. Sim, é um pouquinho mais rebuscada, sim, às vezes tem umas inversões que nos atrapalham, mas é uma questão também, eu sinto como uma questão de costume. Então, para mim, essas 2 traduções funcionam muito bem, como eu sempre dando preferência para a professora Bárbara. E aí, eu tenho esses 2 boxes de Shakespeare da Nova Fronteira. Então, existe o volume 1 e o volume 2. Cada box desse tem 12 peças. Então, a gente não tem aqui as peças completas. E ele divide entre tragédias, comédias e peças históricas. Aqui não tem todas as peças. Não tem. Eu espero muito
que eles soltem as demais peças pra gente ter todo o trabalho completo por esse box. Porque isso aqui a gente tem a tradução da professora Bárbara Eliodora. Existe um outro box, eu até dei de presente pra Karine, minha sócia, que é esse box azul aqui da Nova Aguilar, que tem todas as obras de Shakespeare traduzidas pela professora Bárbara. Só que é aquela folha bíblia, fininha. Então eu sei que algumas pessoas podem não gostar por ser essa folha. Eu tenho também aqui 2 peças pelo professor Carlos. Uma que eu já li, que é Bem está o que bem acaba. Eu adoro esse título. E essa peça é uma peça problema, porque existe essa divisão, né, de tragédia, comédia e peças históricas. Mas existem peças que não são bem tragédias e comédias e que ficou separado, alguns separam como peças problemas do Shakespeare. Você fica meio assim, no final, literalmente, sem entender se é uma comédia, se é uma tragédia, o que aconteceu ali. Essa é uma dessas peças. E Troia e Cressida, que vai ter a ver com a Guerra de Troia, enfim. Esse aqui eu ainda não li, mas esse já. Eu vou fazer o List Challenge já com vocês sobre as peças que eu já li do Shakespeare ou não. E vou deixar aqui o link para vocês, tanto das peças de Shakespeare, quanto o link das adaptações que existem para quem quiser depois brincar de preencher a lista do List Challenge, poder ter acesso. E eu tenho também aqui os sonetos dessa edição da Martin Claret, que é uma edição bilíngue, por isso que eu acho que vale muito a pena, que tem todos os sonetos de Shakespeare. Eu ainda não li, mas aqui você vê que tem, né, no original e a tradução. Eu ainda não li os sonetos dele e algumas peças estamos aos pouquinhos completando e dando check na leitura. Eu tenho os trabalhos completos dele aqui em uma coletânea, que é essa coletânea que eu não sei de onde é. The Complete Works of William Shakespeare. Essa edição lindíssima, lindíssima. Aqui a gente tem no original todo o trabalho completo dele, mas é também aquela coisa de folha de Bíblia. Na verdade, é uma folha um pouquinho mais grossa que a de Bíblia. Não sei se dá pra você, pelo som, entender que é um pouquinho mais, é um pouquinho mais grossa que a de Bíblia, mas segue sendo folha de Bíblia, tá? E essa edição é lindíssima. Eu ainda não me desafiei a ler nenhuma peça de Shakespeare no original. É uma coisa que vai ter que acontecer em algum momento, sim, com certeza. Mas por enquanto eu ainda não fiz isso. E vocês acompanhando esses meus estudos aqui, esses vídeos, em algum momento isso acontecerá. Agora vamos falar sobre o que eu tenho aqui de crítica sobre Shakespeare e material de apoio. Pois bem, eu tenho basicamente 4 teóricos, 4 estudiosos de Shakespeare aqui que eu uso como apoio. Que é a professora Bárbara Eliodora, que tem esse livro falando de Shakespeare. Ela não separa aqui por peça, ela meio que separa por temas, momentos e vai conversando aqui sobre essas peças. Então, o que eu faço com ela é vir atrás do índice de obras. Aí, por exemplo, aqui Otelo. Aí ela coloca as páginas onde vai ter, aí eu vou seguindo, né, aquelas páginas ali, porque não é por peça, não tá separadinho. E aqui a gente vai ter também muito material de extra que a gente vai encontrar no próprio box da Nova Fronteira, tá? Alguns materiais aqui são bem semelhantes. Isso aqui é uma jacket, só pra vocês verem a capa original, é esta aqui, tá? Falando de Shakespeare. Muito bom. E aqui é sobre o teatro, tá? Aqui a gente não vai ter sobre os sonetos, nem sobre esses poemas que ele escreveu. Acho que outra coisa importante também que eu esqueci de falar, para contextualizar no tempo histórico de Shakespeare, é estudar o momento da peste lá na Inglaterra, né? Que teve que fechar tudo, parar tudo, fechar o teatro, que foi o momento que ele escreveu esses poemas, enfim. Também como funcionava o financiamento desses autores, né? Por que eles eram financiados, como funcionava isso. São coisas interessantes para estudar. Tem muita coisa para estudar, gente. Muita coisa para estudar. Eu vou deixar aqui embaixo também uns vídeos da professora Bárbara Eliodora, que foram vídeos que eu acabei vendo por curiosidade, que me ajudou também a entender alguns contextos para poder ir lendo Shakespeare. E aí tem um livrinho que eu amo, que é do professor Alden, que é esse Aulas sobre Shakespeare. O título fica na página de trás. Que esse aqui é da editora
Aine, né, que fala. Ixi, nem lembro como é que fala. Eu não li todos os textos de apoio das peças que eu já li, que nem a da professora Bárbara, eu não li todos, só de algumas peças. Algumas peças eu li a peça sem ler nada, por exemplo, eu relia. Eu li a peça, mas não li nenhum material de apoio. Não foi o momento. Com certeza, Shakespeare, eu vou ler mais de uma vez as peças dele, vai ter outros estudos, enfim. Mas eu gosto muito da forma como ele organiza, como foi organizar essas aulas. Porque ele não vai falar só sobre a peça de Shakespeare, ele vai trazer o tema, vai contextualizar com um momento específico que está acontecendo ali, com outras coisas, e vai abordar como Shakespeare trouxe isso. Então, é muito legal, mas ele separa por peça, então você consegue ver em cada uma das peças específicas. E aqui eu acabei de falar para vocês do Harold Bloom, que é um grande estudioso de Shakespeare, uma pessoa polemiquíssima, mas que sabe muito sobre o autor, isso é fato. E ele tem esse livro, Shakespeare, a Invenção do Humano. Eu tenho essa edição em inglês, eu não tenho ela em português, eu nem sei se é uma edição fácil de achar em português. Ele separa por peça, e o que eu gosto do professor Harold Bloom é que ele sai da casinha. Ele vai sair do óbvio, ele vai trazer uma análise ou uma avaliação que ninguém tinha pensado. Ele vai focar em um personagem que ninguém tinha valorizado. Então eu gosto muito porque ele traz algo diferente, algo a mais, né? E aí ele briga muito com quem? O professor René Girard. Mas eu gosto dos dois. Ele sempre vai brigar com o professor René Girard. O professor René Girard, a gente tem esse livro também, esse aqui é uma jacket, deixa eu mostrar. Tá? Shakespeare, Teatro da Inveja. O professor René Girard, ele tem 3 teorias que são muito importantes no seu trabalho, que é a teoria filosófica do desejo mimético, da rivalidade mimética e do bode expiatório. Digamos que de forma bem por cima, assim, basicamente ele vai analisar a vida, a literatura e o mundo sob essa ótica. E quando ele traz essa teoria, ele não quer dizer que essa ótica tem que ser exprimida para poder caber em qualquer situação. Mas ele vai provar que é possível avaliar várias coisas sobre essa situação. Então, ele avalia isso dentro das peças de Shakespeare. Ele consegue mostrar que o desejo mimético e a rivalidade mimética permeia o nosso cotidiano. Então, é possível encaixar dentro das peças de Shakespeare, encontrar dentro das peças de Shakespeare isso. Porque isso faz parte da essência do homem. Sobre esses conceitos, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo do professor Vitor Salles. Estou prometendo um monte de vídeo, tomara que eu consiga cumprir. Só que aqui eu não tenho todas as peças. Eu tenho algumas peças dele. Aqui eu vou ter Júlio César, eu vou ter Sonhos de uma Noite de Verão. Eu acho que esse livro deve ter outras edições, até porque quando você procura na Amazon, ele fala que é o volume 1, né? Apesar de aqui não referir nada, ser o volume 1, tal. Lá na Amazon tem escrito volume 1. Então eu acho que a editora deve trazer alguma outra. Eu confesso que eu não procurei em edições de outros países se existe mais volumes e se ele fez de outras peças. Eu acredito que sim. Vou deixar essa informação aí com falha para vocês. No Harold Bloom, aqui, Anatomia da Influência, a gente vai ter um capítulo só sobre Shakespeare. Ele vai focar muito aqui em Hamlet. Eu acabei lendo só parte desse material, mas tem um material rico aqui também. Tem um que eu não trouxe, que é Estas Verdades, também do Harold Bloom. Vou deixar a fotinha aqui, em que ele também tem um capítulo que vai trabalhar bastante sobre Shakespeare. Esse, especificamente, eu já li. E tem um outro material que eu tenho aqui, da professora Bárbara Eliodora, que é assim, Shakespeare, o que as peças contam. Tudo que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos. Este livro aqui é um resumo de cada peça. Você abre e aí, por exemplo, Ricardo III. Aí ela vai resumir a peça com as palavras dela e com o que for mais importante em alguns trechos. Então, o que eu acho que ele serve é para você revisitar a história. Você já conhece a história e tudo, e por algum motivo você quer revisitar. E aí, esse livro serve para isso. Pois bem, agora a gente vai mudar aqui de tela. Eu vou mostrar aqui para vocês do List Challenge as peças que eu já li de Shakespeare. Eu não li ainda os poemas, eu não li ainda nenhum dos sonetos. Bem, vamos lá. Então, eu vou deixar nessa lista aqui, eu achei que ia ter só as peças, mas não, tem tudo. Tem as peças e os poemas também os sonetos.
Ela tá em inglês, então eu vou falar a tradução das peças para vocês. E depois eu queria que vocês colocassem aqui embaixo quantas peças você já leu, qual peça você mais gostou, como é que foi que seu score no List Challenge, né, no desafio de lista. Então, Bem está o que bem acaba é a primeira. Essa é considerada uma das peças problemas do Shakespeare, porque tem esse final que você fica assim... Eu não sei se é uma tragédia, eu não sei se é uma comédia, eu não sei se eu gostei desse final, mas enfim, é o final que a personagem queria, é o final dela. A Helena daqui, ela é bem interessante. E ela é baseada em uma história de Decamerão, né? Poucas obras de Shakespeare foram originalmente completas, assim, de Shakespeare. Ele sempre tem uma outra história da qual se baseou, enfim. Antônio e Cleópatra, eu li recente, foi a última peça de Shakespeare que eu li, uma peça histórica. É muito interessante, ele foi demais. Eu amo as falas da Cleópatra aqui. Aqui é uma peça bem romântica, assim como Romeu e Julieta, essa peça vai ter um drama romântico bem interessante. Como Gostais, é uma peça que eu ainda não li dele, então não tenho muito o que falar. A Comédia de Erros também é uma peça que eu não conheço ainda. Coriolanos, também não. Cymbeline, não. Hamlet, que falar de Hamlet? Maravilhosa, perfeita. Gosto muito, 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 muito. Eu acho que só não é minha peça favorita, porque eu gosto muito de Otelo. Mas das tragédias, digamos que é uma das que até agora eu mais gostei. Henrique IV tem várias partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Não, é parte 1 e parte 2, perdão, é isso mesmo. Henrique, é porque eu tenho, depois tem Henrique V, Henrique IV, tem parte 1 e parte 2. Não li nenhum dos Henriques ainda. Henrique V, Henrique VI, parte 1 e parte 2 e parte 3, é ele que tem 3 partes. E Henrique VIII, que é um dos mais famosos e que vai ser o pai da Rainha Elizabeth, né? Que a gente conhece e que vai ser o período elisabetano, como a gente conversou, que é o período que vai se passar ali toda a vida, o momento de Shakespeare constituindo suas obras. Não li nenhum dos Henriques ainda. Júlio César, eu acho que é uma peça que você lê e depois você segue para Antônio e Cleópatra e vira quase uma continuação, assim, é muito interessante. A gente fez a experiência lá no clube da gente, lendo Roma, né, estudando sobre Roma, ler Júlio César, ler Antônio e Cleópatra e ver aquele filme da Elizabeth Taylor, Cleópatra. E foi, assim, o trio fantástico. Foi muito bom mesmo, foi muito enriquecedor. Rei João, também não li, do Shakespeare. Rei Lear, Rei Lear, li sim. É uma peça que vai falar sobre esse respeito aos mais velhos, né? E é uma grande tragédia também, meu Deus do céu. Que falar de Cordélia, A Lover's Complaint não é uma peça. É um poema de Shakespeare que depois de muito debate foi hoje atribuído mesmo a ele e que eu ainda não li. Labor's Lost, Trabalhos de Amor Perdido, é uma das primeiras peças dele, né? Eu também não li ainda. Macbeth, com certeza vai ser minha próxima peça dele que eu não li ainda, para completar as grandes tragédias, né? Que o pessoal considera Otelo, Romeu e Julieta, Macbeth e Hamlet. Então, Macbeth eu ainda não li, mas quero muito, provavelmente deve ser minha próxima. Medida por Medida, também não li ainda. O Mercador de Veneza, sim. É uma história bem interessante. E eu não sei se ela é considerada também uma peça problema, tá? Eu não sei. Professora Moninha que me ajude aqui nessa hora. Eu não lembro se ela é considerada, mas eu lembro que teve um final que eu fiquei assim... achando um negócio meio estranho. É o homem que penhora a sua carne, né? E aí a gente vai ver aquela questão que também vai ter aqui um pouco do judeu e vai ter uma discussão sobre antissemitismo ou não na peça. E eu acho que mais a discussão é sobre o momento, né, na Inglaterra, como que se comportava o antissemitismo naquele momento na Inglaterra. Uma peça bem interessante. As Alegres Comadres de Windsor, não li ainda. Sonhos de Noite de Verão li e eu amo a adaptação pro cinema que tem dessa peça, aquela com Michelle Pfeiffer. É boa demais. E até os diálogos, pouca coisa mudou da tradução da professora Bárbara na dublagem em português. Não sei como é que ficou em inglês, segue realmente certinho. Muito Barulho por Nada, eu também li. Muito Barulho por Nada, eu também li. Essa aqui
É uma peça que também eu amei a adaptação. A gente vai conhecer aquele casal gato e rato. E eu lembro que a Monique, eu vou deixar o Insta dela aqui, ela discutiu essa peça quando foi discutir Jane Austen, Romeu e Julieta. Porque existe essa questão desses dois personagens que são um casal extremamente inteligente, um e o outro, e eles têm que amadurecer para poderem estarem juntos. E eles se amam, mas ficam fingindo que não se amam. Então, é muito legal. Otelo, a minha tragédia favorita de todas. Eu tenho uma resenha só sobre Otelo aqui, em que eu vou trazer principalmente baseado na teoria do Harold Bloom sobre o Iago, né? Que o Iago é o protótipo do Satã, do John Milton de Paraíso Perdido. Então, eu gostei muito, muito, muito. Périx, o Príncipe de Tiro, eu acho assim que ficou mesmo em português, não li ainda. O Estupro de Lucrécia, ele é um poema. Vai falar sobre aquele momento da queda da monarquia mesmo em Roma, do momento dos reis, pro surgimento da república, tá? Eu não li ainda esse poema. Ricardo II não li, Ricardo III não li, Romeu e Julieta li, inclusive vi essa adaptação. Eu gosto demais dessa adaptação. Os sonetos eu mostrei pra vocês, eu ainda não li nenhum deles. A Megera Domada, não li ainda. Quero muito ler, diz que é muito engraçada. E a gente tinha aquela novela, né? Que tinha a Catarina e alguém. Como é que era? Chocolate com pimenta, não é chocolate com pimenta. Gente, eu vou colocar aqui o nome da novela, a foto da novela. Do Brasil mesmo, né? Que é um pouco baseado nessa história. A Tempestade, que eu não li ainda dele. Timão de Atenas também não. Titos Andrônicos também não. Você vê que tem muita coisa aqui de Roma, né? Da Roma Antiga. Troilo e Cressida, eu mostrei pra vocês. Eu tenho a edição do professor Carlos Alberto, também não li. Noite de Reis, também não. Dois Cavaleiros de Verona, também não li. Vênus e Adonis faz parte dos poemas dele, não das peças. E a última aqui, qual é essa? Contos do Inverno. Contos de Inverno, acho que é assim, né? Que ficou? Esse também eu não li. Pois bem, finalizei. Show My Results. 10 de 41 dos trabalhos dele, 24%. Bem, é isso. Acho que eu fiquei meio que na mediana ali. É isso, gente. Me contem o que vocês já leram de Shakespeare ou não, se vocês conhecem, se arriscaram. Muita gente tem medo de ler e eu vou dizer que foi surpreendente a primeira vez, que a primeira peça que eu li foi Hamlet. E a linguagem é muito engraçada, tá? Tem muito palavrão, muita piadinha de quinta série, porque ele fez para uma linguagem popular mesmo, para o público que participava ali do teatro. E eu fiquei surpreendida, porque eu achava que era algo assim, nossa, ler Shakespeare deve ser muito difícil, muito... E não foi isso, foi uma experiência maravilhosa. Eu tô cada dia mais apaixonada pelas obras dele. Espero voltar aqui mais pra frente com um novo vídeo sobre Shakespeare, com mais informações sobre materiais de apoio aqui específicos, com mais peças lidas e um pouco da biografia do autor. E vamos lá, aos pouquinhos eu vou estudando sobre ele, trazendo meus estudos para vocês. Até o próximo vídeo.